Eu quero partilhar com você nesse dia de hoje uma passagem que está relatada no Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11, que diz assim: E aconteceu que, indo a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondeu Jesus: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Nós temos aprendido com a palavra de Deus. A palavra de Deus tem nos ensinado. Jesus sempre tem coisas novas e grandiosas para falar aos nossos corações. Coisas que nos serão úteis por toda a nossa vida. Sabe, querido, sabe, minha irmã, o caderno de Provérbios, capítulo de número 21, verso 2, diz que Deus conhece os nossos corações. E quando você pede a Deus algo, quando você fala algo com Deus, Ele sonda o seu coração. Quando você clama a Deus, Ele olha imediatamente para o seu coração. Por quê? Porque Ele vai responder a você de acordo com o desejo do vosso coração. E os nossos corações são verdadeiros baús, que contêm bons tesouros. Mas o nosso coração também pode ter tesouros ruins. Quando Deus olha para o seu coração e vê que tem bons tesouros, Ele quer que esse bom tesouro seja lapidado, seja trabalhado. Mas quando Deus olha para o seu coração e vê que é um mau tesouro, Ele te aconselha a tirar esse tesouro ruim. A Bíblia nos fala a respeito de 10 homens, 10 leprosos, 10 homens com a carne apodrecida, 10 homens com a enfermidade terrível e temida em todos os tempos, porque a lepra era uma enfermidade que ia corroendo a carne, a pele, ia deixando a pessoa completamente deformada. Mas no Antigo Testamento, meu querido, minha irmã, a lepra simboliza também o pecado. Porque o pecado é capaz de deixar uma pessoa completamente deformada. O pecado da traição deixa casamentos completamente deformados. O pecado do adultério deixa pessoas completamente sem forma. O pecado do roubo, o pecado da mentira. São coisas que vão degradando, que vão desfazendo, que vão fazendo com que o homem perca a sua identidade e se torne um leproso espiritual. Mas aqui no caso, esses homens eram leprosos. Eram pessoas que na verdade haviam saído das suas casas. Porque quando alguém contraía lepra, imediatamente a família dizia: olha, não dá mais para ficar aqui. Um grupo de leprosos, um grupo, melhor dizendo, de 10 leprosos, que andavam meio que escondidos, porque eles não podiam sequer entrar na cidade.
Mas um dia, esses leprosos ouviram falar a respeito de Jesus. Um dia alguém chegou e falou para aqueles leprosos: olha, existe um homem chamado Jesus, e ele é capaz de sarar essa lepra, essa enfermidade. Eu estou falando com você. O Senhor Jesus é capaz de tirar essa enfermidade. Ele é capaz de limpar, de apagar todo o pecado, toda a traição, tudo aquilo que você fez que desagradou a Deus e que na verdade se tornou uma enfermidade, um câncer, um mal na sua vida. Ele é capaz de desfazer, de tirar, de arrancar tudo isso da sua vida. E aqueles homens, ouvindo falar a respeito do Senhor Jesus, foram para a beira da estrada. E aqui diz as Escrituras que de longe eles pararam longe e levantaram a sua voz e gritaram: Mestre, Mestre, tenha misericórdia de nós. Eu quero que você perceba que o Senhor Jesus não orou por esses homens. Não. O Senhor Jesus não impôs as mãos sobre esses homens. Também não. O Senhor Jesus não cuspiu no chão, fez um barro e passou sobre a lepra, como ele havia feito com o cego. Não. Jesus disse àqueles homens: vá e se apresentem aos sacerdotes. Foi uma palavra, meu querido, de obediência. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Deus faz coisas poderosas na sua vida. E eles foram. E certamente voltaram para suas casas, alegres, felizes. Se apresentaram ao sacerdote, porque o sacerdote se encarregava de receber alguém e comprovar o milagre. O sacerdote pegava, examinava, está curado. Já que está curado, agora faça uma oferta de gratidão a Deus. E você será restabelecido na sociedade. Será restabelecido no meio da sua família. Mas a Bíblia fala que 9 daqueles homens voltaram para sua casa, alegres, felizes, certamente abraçaram os filhos, abraçaram a esposa, abraçaram os pais, disseram aqui: nós estamos aqui, o milagre aconteceu, nossa pele está limpa como a pele de uma criança. Mas algo precioso eles haviam deixado para trás, algo maior do que a cura, algo que apenas um entendeu. E esse um, que era samaritano, voltou para agradecer aquele que é o dono da cura. Apenas um, teve um coração grato. Apenas um voltou glorificando, diz aqui a palavra, dizendo: Jesus, eu vim aqui para te agradecer. Quantas e quantas vezes nós agimos exatamente como os 9? Quantas e quantas vezes nós esquecemos de dizer obrigado para o nosso pai, para nossa mãe que perdeu noites de sono quando estávamos com febre, para o nosso pai que sacrificou e disse: meu filho, eu estou aqui, meu filho. Quantas vezes nós saímos de casa sem falar obrigado, pai, obrigado, mãe?
Quantas vezes nós nos tornamos pessoas completamente ingratas, recebemos o milagre e vamos embora, partimos sem voltarmos para o agradecimento. Sabe, filho, sabe, filha, eu quero que você entenda que um coração agradecido é um coração que mostra os seus bons tesouros. Eu sei que você tem bons tesouros no seu coração. Um coração agradecido